gente estava aguardando alguns trabalhadores e trabalhadoras que estavam a caminho. Temos já início a audiência pública. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para a audiência pública para debatermos sobre a problemática da queda de energia elétrica que tem prejudicado bastante os comerciantes na orla de Cabo Branco e também os nossos ambulantes. Eu convido nesse exato momento o senhor Marcos Henrique, nosso vereador amigo que está secretariando, para a leitura do texto bíblico. Em respeito à palavra de Deus, nosso Senhor, todos de pé. O texto hoje encontra-se no Salmo 91. É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo. Proclamar de manhã a vossa misericórdia e à noite a vossa fidelidade. Amém. Vamos compor a mesa. Na composição da mesa, representando o PROCON estadual, Fernando Lima. Gentileza, o senhor Fernando Lima na mesa. O assessor do presidente da Energisa, Araceli Ramalho, por gentileza. Representando o CREA Paraíba, Antônio dos Santos. Representando o presidente da Associação Ame o Mar e os comerciantes, o senhor Adilson Rodrigues Machado. E nossa representante querida, mulher guerreira, representando os ambulantes da Paraíba, nossa querida Márcia Medeiros. Eu convido agora o secretário dessa sessão, o senhor Marcos Henrique, para a leitura, por gentileza, do expediente em mesa. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos ambulantes. Prazer recebê-los aqui, aos representantes de órgãos e entidades. O requerimento está sob o número 28671, de autoria da vereadora Raíssa Lacerda. Requeiro a vossas excelências, na forma regimental, que seja designada uma audiência pública para debater sobre a problemática da queda de energia elétrica que vem prejudicando os comerciantes da orla do Cabo Branco, com data do dia 20 de março do corrente ano, que será realizada às 15 horas no plenário municipal da Câmara Municipal de João Pessoa. Queria registrar aqui a justificativa de ausência da deputada Camila Toscano, que por compromissos anteriores não pôde vir. Queria também dirigir a Vossa Excelência para agradecer grandemente o convite da audiência pública e para debater a orla do Cabo Branco. Justifico minha ausência. Senhor João Carvalho de Souza, aliás, o deputado Chió. Boa tarde. Confirmo a presença do consultor jurídico, doutor Fernando Lima, para representar o PROCON Paraíba. Esse aqui foi o documento do PROCON. E justificando aqui também a presença, a ausência, o vereador Humberto Pontes, que também tinha compromissos assumidos anteriormente. Antes de justificar, antes de ler as pessoas, eu queria parabenizar a vereadora Raíssa pelo ponto que ela traz aqui, não é? Porque eu acho que o vereador ele tem uma missão, a missão de poder estar junto com a sociedade, junto com os trabalhadores, trazendo a temática para cá e tentando intermediar um diálogo para que os problemas sejam dirimidos. Então, parabéns à vereadora Raíssa. Eu queria agora, nesse momento, registrar a presença de Josimar Muniz, vice-presidente da AMGG, a MEG,
Daniel de Oliveira Flor, coordenador da Construção Civil, Construção e Manutenção da Energisa. Alana Ferreira, assessora institucional da Energisa. Rafael Rodrigues, advogado da Energisa. Alexandre Melo, representante do setor de comunicação da Energisa. Paulo Vasconcelos, vice-presidente da Associação Amilmar. Araceli Ramalho, assessor do presidente da Energisa, está na mesa conosco. Fernando Lima, consultor jurídico, advogado do PROCON estadual. Márcia Medeiros, representantes dos ambulantes da Paraíba. Antônio dos Santos Dália, coordenador da Câmara do CREA. Adilson Rodrigues Machado, presidente da Associação Amilmar. Luciene da Costa, Palhoça, Bora Bora, essa é boa. Adriano Gomes dos Santos, comerciante do Biquínis Bar. Silvana Maria Souza, comerciante. Elizabeth Dias, comerciante. Martilena, comerciante da MEG. José Severino de Moura Lima, comerciante ambulante. Vinícius França, Parque de Diversão. Marcos Roberto Júnior Alves Noronha, ambulante. José Ailton Domingos dos Santos, ambulante. Ana Maria Souza Silva, ambulante. Por fim, Roberto de Aquino, representando a OAB. Passo agora a vereadora Raíssa Lacerda. Eu gostaria de convidar agora o excelentíssimo amigo e que está secretariando os trabalhos, nosso querido amigo Marcos Henriques, para poder ocupar a presidência enquanto justifico a audiência pública. Boa tarde mais uma vez, boa tarde telespectadores da TV Câmara, boa tarde amigos trabalhadores e trabalhadoras, nossos queridos ambulantes, comerciantes, meus vizinhos ali da orla de Cabo Branco, onde perderam, Cauê, um quiosque por completo, por conta da oscilação de energia elétrica. Gostaria de agradecer a presença do CREA, agradecer a presença do PROCON, agradecer a presença dos ambulantes. Aqui gostaria de agradecer a Energisa, que mandou, acho que, se não me engano, uns 6 representantes. Eu acho ou mais, eu acho que é um respeito à Câmara Municipal de João Pessoa, então já agradeço a vocês pela convocação. Nosso papel aqui no Parlamento Mirim é ouvirmos a população de João Pessoa e trazer os reclames aqui para a tribuna, para que sejam, se Deus quiser, solucionados. E é importante que a empresa participe, juntamente com o Ministério Público, juntamente com o CREA, juntamente com o PROCON, para que a gente facilite a vida desses guerreiros que são nossos queridos e amados comerciantes e nossos queridos ambulantes, a cidade onde eu nasci, essa cidade toda nossa, João Pessoa. Mais uma vez, eu já saudei, eu gosto mais do improviso, é o meu forte, é o improviso, mas aqui eu tenho que descrever também alguns acontecimentos para que não falhe. Os motivos, eu creio que para a empresa Energisa não são novidades, eu acho que para nenhum cidadão pessoense ou mesmo paraibano. Por algum tempo eu venho reclamando de alguns prejuízos em relação à energia elétrica fornecida pela empresa Energisa. Ao decorrer do meu mandato, eu já estou, graças a Deus, no meu 3º mandato, ao decorrer do meu mandato, venho sendo reiteradamente procurada pela sociedade, alegando que as contas de energia estão cada vez mais altas. E agora, além de estarem reclamando de cada vez mais altas, estão reclamando das oscilações da rede elétrica, a qual estão danificando eletrodomésticos e causando incêndio, como vem acontecendo na Grande João Pessoa. Inclusive, se encontram presentes aqui alguns proprietários, comerciantes de quiosques situados ali na orla de Cabo Branco, que vêm sofrendo com os prejuízos oriundos de um fornecimento que deixa bastante a desejar. Os mesmos me relataram no final do ano passado a data, aniversário de meu casamento, meu esposo se encontra aqui representando a OAB,
12 de dezembro de 2018. Para ser mais precisa, houve um incêndio em um dos quiosques da Orla Marítima do Cabo Branco, conhecido como Quiosque Rei do Cabo Branco, adiantando que horas antes do incêndio, a energia estava oscilando bastante, oscilando o tempo todo. Eu fui informada por Cauê, levando os proprietários a fazerem várias ligações acionando a empresa Energisa. Inclusive, a empresa, pela imprensa, relatou que não tinha culpa alguma, mas eles têm vários protocolos. Entre eles, eu vou citar é o número 51880959, o qual foi me repassado pelos próprios comerciantes. E até esta data, não houve nenhuma resposta da empresa Energisa aos mesmos perante todo o prejuízo ocasionado aos comerciantes. Quero deixar bem claro que esse não foi o primeiro quiosque a ter esse problema. O ano passado, um outro proprietário de nome Paulo Giovanni também perdeu o seu quiosque. Portanto, como parlamentar, não posso me calar diante de uma sociedade que procura uma solução para todos esses prejuízos. Por fim, gostaria que os órgãos competentes tomassem as devidas providências junto à empresa Energisa para sanar, dessa vez, com esse problema que vem prejudicando aos consumidores. O intuito de debater é exatamente esse. Marcos bem sabe, os demais vereadores, que o para-choque da sociedade é o vereador. É o que é mais encontrado, é o vereador. Meu gabinete ele é aberto de segunda a sexta, de manhã e de tarde. E a população nos procura. Nós ganhamos várias causas com relação à empresa Energisa de cobranças indevidas. Causas também da cobrança que era por média. Isso também vai ser abordado aqui. Já estou passando para a assessoria da empresa Energisa, o porquê da cobrança por média dos comerciantes e nós consumidores. Marcos Henrique, um exemplo, se ausenta de casa no mês de férias e o vereador passa um mês em Patos. Ele, a esposa, seus filhos. O apartamento de Marcos Henrique, aqui uma suposição, como consumidor, fica fechado. Como é que Marcos Henrique vai pagar? A média que ele paga é R$300, R$400 o consumo de Marcos Henrique. Se ele foi a Patos, Cauê, e passou um mês fora, como é que Marcos Henrique, se ele passou um mês fora, casa fechada, desligado ar-condicionado, desligado ventilador, desligado geladeira, desligado tudo, como é que ele vai pagar por média? A leitura é feita por média, se estava ausente de casa. Os comerciantes, às vezes, muitas vezes estão com o seu comércio fechado 15 dias, uma filha ganhou neném, e vem a cobrança, o valor igual. A explicação da empresa, a leitura é feita pela média, mas eu só devo pagar o que eu consumo. Se eu consumo, o que eu tenho que pagar é o que eu estou consumindo. Se eu vou num restaurante e peço água mineral, e peço um prato de, vamos dizer, o que eu gosto, arrumadinho, ou um rubacão lá do sertão, eu não posso pagar um prato de camarão. Eu tenho que pagar o que eu consumo. Então, por que é cobrado pela média? A população de João Pessoa tem essa interrogação, essa cobrança pela média. Quem vai pagar os prejuízos do quiosque, o outro que incendiou e esse rei? Essa oscilação, falando com a engenheira elétrica, ela me disse que pode ser transferida. Às vezes vocês, mas aí quem vai passar para os comerciantes que estão aqui, para nós vereadores, são vocês. Que às vezes é retirado a energia de um local e passado para outro, que é por isso que existem essas oscilações. Isso é verdade? Isso foi uma engenheira elétrica que me passou. Essa oscilação, as pessoas têm reclamado, vereadora, queima minha geladeira, queima, a maioria TV. Queima a TV porque vai oscilando, acende, apaga, acende, apaga. E aí queima esses aparelhos. Eu de uma forma muito resumida, eu nem chamei as comunidades. Porque esse relato é no Cangote do Urubu, na Bola da Rede, no Porto do Capim. Aqui está bem enxuta a audiência. A audiência está com os ambulantes
e a audiência está com os comerciantes da Orla de Cabo Branco. Mas esses reclames também são de munícipes de João Pessoa com relação à oscilação de perderem televisão, de perder geladeira, de ar-condicionado queimar. Então, essas perguntas irão ser abordadas. Nosso papel aqui, sem demagogia alguma, é como empregado do povo. Meu salário, quem paga é a população da minha cidade. Eu nasci em São Vicente de Paula, eu sou filha dessa cidade. E quando vem as reclamações para o nosso gabinete, é nossa obrigação trazer aqui para plenário. E aí eu conversava com o nosso querido Cauê, conversava com a nossa querida Márcia, vocês querem uma audiência pública? Convocaremos a audiência pública. Uma audiência pública séria, como todas as outras que faço desde o meu primeiro mandato, desde 2009, para sairmos daqui com soluções para esses trabalhadores e essas trabalhadoras. O intuito do vereador ou da vereadora convocar uma audiência pública é chegar a um denominador comum e chegar a uma solução. Quem vai pagar o prejuízo? Os ambulantes. Quem vai pagar o prejuízo dos comerciantes? O porquê dessa verificação da conta de luz pela média? Isso tudo será abordado nessa audiência pública. No mais, agradecer a todos os presentes, para não cansá-los. Vamos ouvir depois Marcos, vamos ouvir os comerciantes, vamos ouvir os ambulantes, vamos ouvir o CREA, vamos ouvir o PROCON e vamos ouvir, claro, a empresa Energisa. No mais, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de saber se o vereador que está secretariando o trabalho quer se pronunciar agora. Então, com a palavra o vereador Marcos Henriques. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas, aos funcionários da Energisa, aos representantes que estão aqui. Farei algumas indagações com todo respeito, porém, algumas colocações que irei fazer é fruto de uma participação que tenho tido e tenho vivenciado. E, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a vereadora Raíssa por trazer um tema tão importante e que tem nos forçado a solicitar uma medida padrão, porque hoje nós estamos aqui recebendo uns barraqueiros, uns comerciantes, ambulantes até, que tiveram a iniciativa de procurar a vereadora Raíssa. Agora, quantas e quantas pessoas estão na mesma situação? E às vezes você não tem uma medida padrão, um procedimento padrão para enquadrar essas pessoas, para que essas pessoas tenham seus prejuízos sanados. Né? Então, eu acho que seria extremamente importante a Energisa poder fazer esse procedimento padrão, para que a gente pudesse dar vazão a isso, porque, às vezes, eu acho que a empresa concessionária, e aqui eu vou questionar muito respeitosamente, porque não faz parte de minha personalidade fazer algum tipo de acusações levianas, mas eu participo sempre das audiências para reajuste da taxa de energia. E eu acho aquelas audiências deprimentes, porque eu vejo ali um circo armado para poder conceder aquilo que a Energisa quer. E eu acho que a forma de nós discutirmos o aumento de energia precisa passar por uma reformulação total, a começar do Conselho de Energia Elétrica, que precisa ser totalmente reformulado. Eu acho que esse ponto é um ponto que ou a Energisa dá transparência e dá a esse tipo de debate, ou a gente sempre vai ficar a mercê, e eu acho que a própria Energisa não quer que isso aconteça. Eu entrei no Ministério Público há alguns meses atrás,
acerca da composição de pagamento do ICMS, em que é cobrado sobre esse imposto valores referentes à distribuição e valores referentes à distribuição. Bom, tem outra rubrica lá que não me vem à memória, porque já faz mais de um ano que eu entrei no Ministério, que eu pedi para o Ministério Público investigar, porque eu acho que isso encarece o preço da energia, e eu acho que esse ICMS, eu acho que Vossas Senhorias sabem muito bem do que eu estou falando. E eu acho que, nacionalmente, algumas ações estão sendo movidas, e que bom seria se a Energisa pudesse rever essa forma, essa base de cálculo do ICMS. Inclusive, eu deixei no PROCON, no MP PROCON, essa peça, deixei endereçada ao Dr. Gualberto Bezerra, e do Ministério Público, acho que é o que Vossa Excelência está representando, é isso? É o PROCON estadual, desculpe. Deixei no MP PROCON e, nesse momento, a gente carece de uma resposta, porque a resposta que obtive na audiência pública ela foi inconsistente. E eu espero que os representantes da Energisa possam, nesse momento, poder responder nesse momento. Então, era isso que tinha a dizer. Eu acho que esse debate é um debate importante para a cidade, para os consumidores principalmente, e que nós possamos aqui ter os devidos esclarecimentos e, mais do que tudo, que os trabalhadores tenham os seus eletrodomésticos, o seu material de trabalho, geladeira, televisão, freezer, restabelecido, que eu acho que isso nada mais é do que o reconhecimento da Energisa de que essas oscilações, os trabalhadores não podem ser penalizados. No mais, agradecer à vereadora Raíssa Lacerda pelo convite e que façamos um bom debate. Obrigado. Eu gostaria de para fazer primeiro uso da palavra, para dizer o que está acontecendo, o nosso presidente da associação, Amilmar, Adilson Rodrigues. Em seguida, nós ouviremos a representante dos ambulantes daqui da Paraíba, que é Márcia. Vamos ouvir primeiro o nosso presidente da associação, Adilson Rodrigues, representando os comerciantes também da nossa orla. Obrigado a todos e a todas aqui presentes. É com muito prazer que estou aqui a representar meu povo da Orla Marítima. É um convite feito pela nossa grande vereadora, Raíssa Lacerda, o qual tenho o prazer de conhecê-la desde criança, na área de Tambaú. Mas, porém, estamos aqui para dizer que a questão da oscilação da energia na Orla Marítima é uma coisa verídica e, através de protocolo de reclamatórios feito junto a esta companhia, temos todas as comprovações através de IBO, certo? Temos, inclusive eu sou vítima que solicitei a troca de ramal, que é uma coisa totalmente da responsabilidade da companhia, o qual faz mais de 2 meses não tive atendido o meu pleito. Porém, estamos aqui para cobrar uma providência por conta dessa companhia. Porém, agradeço a todos a presença e muito obrigado. Com a palavra, a nossa representante dos ambulantes da Paraíba, nossa querida Márcia, que está acompanhada aqui também do seu excelentíssimo esposo. Boa tarde a todos e a todas. Como já a Raíssa me apresentou, Márcia Medeiro, representante dos ambulantes do estado da Paraíba. E acho que Deus, Ele conduz tudo. E Ele me conduziu nessa casa num dia em que encontrei com Raíssa e falei para ela: Raíssa, eu estou apreensiva demais com o que nós tivemos de desgaste nesse carnaval. E ela disse: mas o que aconteceu? Eu disse: além de tudo, que a muriçoca não desceu, ela subiu e foi estranho. A gente teve, por conta da Energisa, mais uma vez, um grande prejuízo. E aí, gente, eu vou pedir desculpa, mas eu vou me alongar um pouco para contar a nossa história. Não é a primeira vez que a gente procura a Energisa, não. Como representante dos ambulantes, eu já procurei a Energisa. Fui lá, era 8 horas da manhã, vereadora. Fui atendida por volta de mais ou menos 11 horas, meio-dia, no corredor da empresa Energisa.
por uma senhora que eu não lembro o nome aqui, mas tenho marcado na minha agenda, e ela disse: a gente não pode fazer muita coisa. Mas a gente vem aí lutando e lutando muito para que a gente, como pai de família, ambulante, pessoas que trabalham nas ruas de João Pessoa, consiga mostrar que a gente é pessoas de bem e digna, mas a Energisa não tem nos tratado assim. Nós recebemos, por parte da prefeitura, quando a gente trabalha no espaço público, o uso do solo após pagá-lo. A gente paga o espaço que vai trabalhar e ali a gente recebe um documento que a gente pode ir lá na Energisa, pagar a quantidade de energia que a gente vai usar. E assim a gente o faz. A gente paga, só que essa energia, ela é dita para a gente que vai ser ligada em tal horário, e aqui a gente tem relato de algumas pessoas, e já justificando, essa casa não está lotada, nós vivemos de evento. E no dia de hoje, nós temos um evento de um jogo nessa cidade, a qual a maioria do nosso povo está trabalhando, mas aqui os que vieram conhecem a história e nós estamos prontos para levar esse povo em qualquer lugar, porque precisamos, dessa vez, trazer em ordem judicial o que aconteceu nesse relato do carnaval. Aí o que é que acontece? Nós pagamos a energia que vamos usar. A gente diz: vou usar o liquidificador e vou usar 4 lâmpadas. A Energisa diz: não, eu vou estar lá, e ele coloca no nosso papel o horário que vai ligar a energia para a gente. Se ele diz que vai de 7 horas, o ambulante vai estar lá de 7 horas, até porque ele não é louco. Se ele perder o horário, ele que perde, ele precisa gelar as coisas dele que está lá. Só que dá 7 horas, dá 8, dá 9, que hora deu, dona Ana, e não chegaram lá para a senhora? 3 horas da tarde. Enquanto isso, uma mãe de família que trabalha no evento, Marco, ela não pôde ir até o mercado comprar as coisas dela, ela ficou de castigo e ela tinha outros afazeres. E aí, outras pessoas que estão aqui ficaram nesse prejuízo e a Energisa não foi. E aí, quando a gente liga lá e tem diversos protocolos, sabe o que a Energisa diz? Aí já tem 3 carros para atender. Esses 3 carros realmente, às vezes, estão, né, na avenida, no espaço de trabalho, só que elas levam um código para ligar tal energia de tal pessoa. Eles não desligam a energia, nem se a barraca estiver dando cuito, porque isso já aconteceu. Então, o que acontece? Aquela pessoa está lá naquele horário, o horário que a Energisa prometeu ligar a barraca, ela não está lá, a empresa não está para ligar, o rapaz não liga, o ambulante está lá, perde sua mercadoria, como Beth hoje deixou de trabalhar para estar aqui para dizer a história dela, perdeu tudo o que tinha dela lá e nós filmamos para mostrar. Ela fez até um CD para poder mostrar a história dela, entendeu? Então, o que é que acontece? O prejuízo é grande. Isso aí já seria um caos. Mas não termina aí, vereadora. Isso não termina apenas na história de ligar e no prejuízo que o ambulante vai ter. Termina quando você trabalha naquele evento a noite inteira e aí a Energisa disse para você o horário que ia desligar. Você tem um compromisso com o poder público que é, por exemplo, a prefeitura diz o horário que você tem que se retirar daquele espaço. Se você não sair, a prefeitura vai lhe multar e a Energisa não vai desligar a sua luz. Alguns pais de família sobem num poste arriscando sua vida, sabendo que pode sair de lá algemado, porque ele está subindo num órgão que não é permitido, mas ele está tirando o cabo, porque senão ele deixa e nunca mais ele recebe. E é caro. E para um pai de família desse, que eu estou aqui contando a história dele, esse cabo é muita coisa, porque para a gente é muito dinheiro. Sem contar, vereadora, que a gente não sai daquele evento para ir para a nossa casa, não. Por exemplo, agora no carnaval, quem saiu da Epitácio foi para outras cidades, Lucena, Cabedelo, Conde, e nessas prefeituras nós temos horário para entrar. Se eu marquei e a prefeitura disse que sua barraca tem que estar instalada às 7 horas da manhã para não atrapalhar o evento que vai começar às 9 horas, se a barraca não chegar nesse horário, pagando o imposto daquela cidade, você não entra mais. Então você tem que desmontar a sua barraca, correndo o risco de morrer, porque você não sabe se vai levar um cuito, e você desmonta correndo esse risco e vai para lá e deixa. Você sabe quantas mães de família ficou dormindo agora no carnaval na Epitácio, porque a Energisa não foi ser desligada no horário que ela se comprometeu?
Você sabe a idade de Dona Eulina? Dona Eulina não está aqui porque estava trabalhando no jogo. Mas Dona Eulina deve ter o quê? Os seus 65 anos. Mas ficou na Epitácio, depois que terminou o último bloco, até meio-dia. E temos foto dela dormindo no chão. Só, vereadora, que enquanto ela dormia no chão, a barraca dela estava desmontada. Sabe por quê? Se ela tivesse com a barraca montada, a Prefeitura de João Pessoa multava. E nós tínhamos um documento que a gente não ia estar com essa barraca montada nesse horário. Então, o fio da barraca de Dona Eulina estava lá no chão. Estava lá apenas no cabo. E Dona Eulina estava dormindo lá da onde? Se passasse qualquer criança e pegasse naquilo ali, podia levar um choque. Qualquer pessoa que passasse lá, um cachorro, alguma coisa, podia levar um choque naquilo ali e morrer. E nós estávamos lá para proteger o nosso equipamento de trabalho, mas a empresa não estava lá para cumprir com o compromisso dela. E é a primeira vez que nós estamos levando ao conhecimento da empresa? Não. Márcia, você está estressada? Sim. A gente corre risco de ver qualquer pessoa nossa morta. A gente corre risco de ver qualquer pessoa que fez empréstimo, muitas vezes, que comprou no cartão, que pediu dinheiro emprestado para comprar seus equipamentos para ir trabalhar, sua mercadoria, perder, como é o caso de Beth, que está ali. A gente teve para mais de 10 barracas que não foram ligadas. Agora, nesse carnaval lá embaixo, quando a gente procurou a equipe, não, porque a gente não pode puxar a energia dali para cá. Então, peraí. Você não está falando com um comerciante que é tão pequenininho que não dá para expandir, às vezes, o seu conhecimento, porque o único conhecimento, graças a Deus, é levar o pão para casa para não ser chamado de bandido. A gente como que ganha no meio da rua, trabalhando com o nosso suor. Agora, a Energisa sabe, vereadora, se ela pode me vender a energia em tal local, se ela pode ou não me ligar aquela luz. Agora, eu não posso adivinhar. Então, nós passamos o carnaval inteiro roubando energia praticamente de um restaurante que tinha lá, porque o menino disse, pegue aí, que depois vocês me pagam a carga. Mas se eles descobrissem, eles iam multar o restaurante. Então, o que é que acontece? Aqui a gente também tem pessoas donos de parques de diversão. O que é que acontece com os parques de diversões? Eles pagam e eles têm um compromisso também da data de sair dos eventos, dos espaços que eles ocupam. E aí, a Energisa não vai desligar essa energia. E quando os donos de parque vão lá tirar, Marcos, tem que tirar o parque, porque senão é punido pela gestão, pelo poder público, pelo espaço que ele ocupou. Fica apenas o seu relógio lá e o seu poste. A Energisa não desliga, vereador, e muitas vezes passa pessoas que roubam esse cabo. E esse cabo muitas vezes está em torno de quantos para vocês, que é o... E quantos metros, mais ou menos, você chega a usar? 16 metros para um pai de família, uma pessoa que não é rica. Agora a senhora me pergunta, isso, Márcia, é uma vez perdida? Não, Energisa. Senhores que estão aqui representando a empresa, que eu acredito que isso é o pontapé inicial para a gente resolver esse clamor, essa dor nas pessoas, nos pais de família. Vocês não estão lidando com pessoas aqui que têm condições financeiras que, se vocês fizerem um desgaste desse na vida, ela se recupera, não. Eu até peço desculpa e licença para dizer, mas o desgaste que foi feito na vida de Beth, que está aqui agora no carnaval, talvez foi um transtorno que nunca mais ela volte a ser a mesma pessoa, porque ela ficou devendo. E ela não ficou devendo pouca coisa, porque às vezes o que é pouco para mim é muito para ela. Eu conheço esse povo, eu conheço a casa. Sem contar que ela está lá naquele espaço de trabalho com os netos dela. Porque quem trabalha de noite não tem nenhum espaço público para deixar os filhos em casa. E muitos aqui podem estar se perguntando, por que não deixou com alguém? Ora, eu que já sou um pouquinho mal organizada. O meu filho pequeno está aqui porque eu não tenho com quem deixar. Você imagina uma pobre mãe de família que muitas vezes não tem nenhum marido para ajudar ela, com quem ela vai deixar o filho no horário de trabalho. Ela tem que ter do lado dela porque ela sabe que ali está seguro. Mas a gente fica muito, muito chateado quando a gente sabe que, como direito do cidadão, como pai de família, a gente vai lá e paga os nossos direitos. A gente nunca chegou num espaço desse, para a gente não estar com o CREA em dia, para o engenheiro não dizer que ali está legalizado para a gente ligar. Então, assim, essa minha indignação aqui, ela é grande porque ela se reflete a muitas pessoas que não puderam vir até aqui.
Há muitas. Inclusive, se pegar vídeos da própria Energisa no horário que a gente paga, vai ver. Só agora no evento do Carnaval, foram quantas barracas, Josa, que a gente... Foram 70 barracas que a gente foi lá e a gente pagou a nossa energia para trabalhar. Não tem relato da gente roubando energia. Tem relato da gente pagando. Sem contar que, num outro momento, a gente conta sobre a casa de Marinalva, que também é um ambulante, que por conta da Energisa pegou fogo e hoje ela vive, fora do auxílio aluguel que ela perdeu, praticamente debaixo de uma ponte, comendo de ajuda dos outros. E a casa dela pegou fogo por conta que a Energisa estava também assim... Acende e apaga, se é oscilando eu não sei. Eu sei que era acende e apaga até o momento que pegou fogo. E lá foram 2 crianças queimadas. E esse relato está no trauma. E esse relato está na Defesa Civil que ajudou ela. E está dentro da instituição que ainda hoje estou ajudando no que posso. Obrigada. Eu gostaria de parabenizar tanto o representante dos comerciantes que falou, como nossa querida guerreira Márcia. Eu gostaria, olha, gente, vocês têm um microfone, que é dos vereadores que estão na casa, estão como vereadores, que aqui é a Casa do Povo. É só apertar o botãozinho. O próximo a falar vai ser Cauê Iago, que é o proprietário do Rei, do Cabo Branco. E aí tu dá uma apertadazinha e aqui eu só faço... Pronto. Pode falar, Cauê. Boa tarde. No caso lá do meu quiosque, a energia estava oscilando desde a tarde. Até a Pizzamia, quando abriu, que fica o quiosque de frente, as luzes ficavam apagando, acendendo no quiosque também. E a Energisa disse que não teve oscilação lá no bairro. E logo após o incêndio, após desligar a energia do quiosque, foi outro caminhão da Energisa lá no poste, no qual tinha um medidor, tirou o conector negativo de lá do local que tinha, mudou a fiação, mudou até o gerador, o transformador do poste que dá a energia à rua toda. Ele mudou até o transformador e disse que não teve oscilação, não teve problema na rede elétrica. A gente tem vídeo, a gente tem protocolo, a gente tem aqui o laudo também do BO, tem o laudo também do bombeiro que fala que foi causa elétrica. Então fica aqui para esperar a Energisa falar e ver o que é que ele tem a dizer a gente, né? O próximo a falar é Vinícius França, representante aqui dos eventos AMEC. Vinícius, aperta aí o microfonezinho. Apertou? Pronto. Pode falar, Vinícius. Boa tarde. A minha indignação é o seguinte, é que com relação a eventos, eu trabalho com um parque de diversão e os eventos têm data prevista para começar e para terminar. A prefeitura cede um local e autorização para a Energisa, e a Energisa só liga, no caso meu parque de diversão, a Energisa só liga se tiver a autorização da prefeitura e a do CREA, em conjunto. A gente faz a solicitação, pede a ligação, e o evento, um exemplo, o evento começa na sexta-feira, aí a Energisa marca para ligar às 3 da tarde, 3 horas da tarde, aí não vem ligar, aí só vem ligar numa segunda. Tem que passar 3 dias do evento. O desligamento marcado não vem desligar. A gente sai com o parque, sai com o material, equipamento para outra cidade e o medidor fica ligado. Aí eles vêm desligar com 15 dias depois, às vezes até um mês. Aí quando a gente chega lá para pegar o padrão não está mais. Aí alguém é roubado o padrão, rouba os cabos e a gente fica no prejuízo. Já são 3 padrão já que eu perdi já. Com esse sistema. O que está acontecendo é o seguinte, eu estava no interior, a cidade de Sertãozinho, se mudamos para Lagoa de Dentro, e o padrão ficou ligado, Sertãozinho. Passou 30 dias e não desligaram. Eu tive que desligar e trazer o padrão aqui para João Pessoa. Eu estou com o medidor da Energisa para entregar. Tem 630 kW para prestar conta com a empresa, o medidor. Esse é uma indignação minha que eu tenho, né? Com relação à data marcada e o horário, ligação e desligamento. E a prejudicação está nessa parte aí. Ele perde o evento por conta da ligação. Tem que trabalhar correto com a empresa e a gente tem esse problema. Ok? Ok.
Obrigada. Eu queria passar a palavra agora para José Ailton, que é ambulante. José, aperta aí, por gentileza. Pronto, José, pode falar. Boa tarde a todos e a todas. Eu venho aqui citar porque eu sou ambulante e trabalho na rua, preciso da Energisa. E a última festa da Penha, eu paguei minha energia e lá a Energisa não chegou para ligar minha energia. Por quê? Ele chegou e disse que o protocolo não estava com eles. Estava com a do meu vizinho, estava com a do outro vizinho. Mas com a minha não estava, e assim ele disse que não ia ligar. Eu tenho prova aqui, tenho gravação, tenho filmagem, tudinho aqui no meu celular, até hoje, para que eu possa correr atrás dos meus prejuízos. Eu trabalhei na Epitácio Pessoa, 10 horas da manhã, eu estava lá deitado lá no meio da rua, porque a Energisa não chegou lá para desligar a minha energia. Eu trabalhei na Duarte da Silveira e eu estava lá, terminou o julgamento lá das escolas e eu fiquei lá no meio da rua esperando a Energisa para desligar minha energia. Eu tenho gravação aqui, paguei R$20 para um rapaz lá de Mangabeira, que é ambulante também, para ele desligar. Um pai de família correndo um risco, sem uma camisa, sem um calçado, para subir num poste, sem nenhum tipo de proteção. E ele estava lá, subiu no poste, precisando também, que nem pai de família, pelos aqueles R$20. Não só dos meus R$20, como R$20 de todos os ambulantes. Eu gravei aqui no meu celular, está aqui presente. Então é isso que eu venho pedir a esta casa, que alguém, os vereadores, lute pela gente, que a gente somos de João Pessoa, a gente também pagamos nossos impostos e a gente precisa de vocês. E assim eu venho pedir à Energisa que ela trabalhe mais com valor ao seu produto. Porque valorizando o produto dela, a gente também vai valorizar o nosso trabalho. Então, eu peço também uma desculpa a todos que estão aqui pela minha indignação e quero citar a Energisa. Vou procurar os meus direitos como cidadão e como pagador de impostos e como pago a minha energia. Eu tenho todas as provas, tenho toda a documentação em mão, estou prestando uma queixa numa delegacia que se chama um BO e vou procurar os meus direitos. Não sei quando, mas a Energisa me aguarde. Obrigado e até mais. Eu gostaria de registrar o presidente da casa, nosso presidente da casa, João Corujinha. Eu gostaria de uma salva de palmas, que está fazendo um trabalho belíssimo aqui junto à Câmara Municipal de João Pessoa. Não é bondade não, até porque ao lado desse grande homem tem uma grande mulher que é Lila, a esposa dele, uma guerreira e uma mulher linda. Eu gostaria de ouvir agora também Elizabeth Dias, dos ambulantes. Nós faltamos, Aricele, Elizabeth, faltamos para ouvir também o Antônio Oliveira, que está representando aqui Mangabeira, é um radialista, e Roberto Aquino, a OAB. Em seguida, a gente vai ouvir vocês aqui da mesa. Então, Elizabeth, por gentileza, aperta aí, por gentileza, Elizabeth. Pronto. Já? Já. Boa tarde. Bota mais pertinho da boca, o microfone. Boa tarde. Aconteceu comigo na Energisa, eu implorar para eles ligar minha energia o dia todinho, eu chorando atrás deles, das equipes, para não perder minhas coisas na Epitácio. Perdi quase tudo, meus caldinhos, meus espetinhos, tá tudo gravado, tudo batido foto. Eu tenho 2 crianças, 2 netos que ficam comigo na Epitácio, junto com a minha filha. Eu tive que sair de 6 horas da manhã, porque eu tenho uma ordem da prefeitura. Se a gente não saísse de 6 horas da manhã daquele local para estar na outra festa, que era aqui no Ponto Sem Rei, a gente ia pagar uma multa de R$1.000.
Então eu deixei minha filha com meus netos na Epitácio até meio-dia e ninguém foi desligar essa energia. Tem uma gravação gravada do rapaz da Energisa ligando para mim de 2h45 da tarde, o horário que eles veio ligar para desligar minha energia. Meu marido, quem se arriscou num poste para poder desligar essa energia, vem na hora perder a vida dele. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Eu gostaria de ouvir agora o radialista da Rádio 104, Mangabeira FM, Antônio Oliveira. Aperta aí, Antônio, por gentileza. Cumprimentar esse mandato vibrante, atuante e muito eficaz, né, na realidade, em favor do povo de João Pessoa, que é o mandato da vereadora Raíssa Lacerda. E com isso não é nenhum demérito aos demais vereadores. Cumprimentar o vereador que estava ao seu lado agora há pouco, Marcos Henriques, que quando comparece uma sessão como essa, no meu entender, comunga e coaduna do mesmo pensamento e da atuação parlamentar, com o poder delegado que a senhora, ele e o vereador João Corujinha, da nossa querida Mangabeira, que eu amo e que eu quero bem. Então, João, a democracia participativa, se a Grécia inventou a democracia, criou a democracia, né? A democracia, o advento da democracia participativa, ela é muito importante. E eu sou um democrata por natureza, entusiasta desses espaços democráticos, onde a população, né, parlamentar, que tem, repito, um poder delegado, né, e também tem uma força muito grande de interlocução entre as demandas da comunidade, assim como a rádio também tem, o radialista, o jornalista também tem, a função de fazer uma ponte entre as demandas da comunidade e o poder público sempre em favor da comunidade. Então, parabenizo e que fique consignado o meu profundo agradecimento em nome de todos aqui, do pessoal da TV Câmara que estão também assistindo, em relação a esse tipo de propositura e de ação, vereadora Raíssa Lacerda, aonde traz as questões mais cruciais que atingem a população, sobretudo de João Pessoa, para essa caixa de ressonância que é da voz popular de João Pessoa, que é a Câmara Municipal. Vereadora, eu peço vênias à senhora, peço permissão para falar também de uma questão em relação ao meu bairro, que não é Tambaú, mas aqui eu me solidarizo com os companheiros lá de Cabo Branco. A gente na imprensa, na mídia também tem acompanhado. E a gente sabe como é difícil. Acompanhamos também o trabalho da AMEG, através de Márcia, de todos os companheiros ambulantes. Então, vereadora, lá no Alto Roja, onde eu moro, o que ocorre em relação à Energisa. Eles chegaram lá, o Roja também tem duas vilas grandes, que são quarteirões grandes, aí lá no miolo tem umas vilas. Na que eu moro, por exemplo, que é a Lorival Vicente de Freitas, Roja, são 10 casas e tem o acesso, o trajeto do acesso. Então, peço permissão à senhora para registrar o fato que eu moro ali há mais de 7 anos e sempre tinha a iluminação nas áreas de uso comum, que é o acesso e a transversal lá na frente. E, de repente, senhores diretores, representantes da Energisa, chega a Energisa lá, que é uma empresa que tem a concessão, que tem o monopólio, João Corujinha, e o senhor tem familiares, se não me engano, ali no Roja, conhece muito bem. Chegam lá, de repente, é claro que a empresa é um empreendimento privado, que visa o lucro. Mas a luz, assim como a água, a telefonia, já são serviços essenciais. E aí chega abruptamente, repentinamente, passam-lhe a faca no fio de luz que ilumina os acessos de uso comum. Talvez não seja do encargo da obrigação da Energisa. Mas se tem a prefeitura, nós pagamos a taxa de iluminação pública, por que não, em respeito àqueles mais de 10 famílias, a mais de 10 famílias de consumidores da Energisa,
em apreço à sua clientela, em respeito à sua clientela, por que não faz um comunicado? Eu já vou encerrar, vereadora. E antes de cortar a iluminação, trazendo risco a mais de 10 famílias, a mais de 10 residências que são clientelas da Energisa, e aí não tem princípio de respeito ao cliente. Chegam, passam-lhe a faca, deixa todo mundo às escuras, e que risco nós corremos? Porque todo mundo sabe a questão da segurança como está, e se a Constituição diz que segurança é dever do Estado, mas também responsabilidade de todos, cadê a parte da Energisa? Que tem lá, na frente dela, uma placa bem grande, isenção de ISS bilionários. Mas aí, quando se trata de pequeno, é muito fácil pisar no pescoço. Né? É muito fácil chegar e massacrar. Vereadora, eu lhe agradeço. Então, peço desculpa por trazer aqui um problema que é inerente à minha comunidade, mas o mandato também é de toda a cidade e a Câmara é do povo de João Pessoa. Um abraço, que Deus ilumine a todos e conte conosco, a Meg, Márcia, Ambulante, vereadora, João e todos que precisar dessas questões, de tratar dessas questões de interesse da comunidade. Muito obrigado. Eu gostaria agora de ouvir o representante aqui do PROCON estadual, o senhor Fernando Lima. É normal deixar a Energisa por último, porque são indagações das pessoas que estão aqui. Então, a gente vai ouvir agora o senhor Fernando Lima, representando o PROCON estadual. Em seguida, vamos ouvir também, representando aqui o CREA, o senhor Antônio dos Santos. O senhor tanto pode usar a tribuna, como esse microfone da mesa. É o senhor que escolhe, o Fernando Lima. Então, a tribuna. Então, o Fernando Lima está representando aqui o PROCON estadual. Saúdo a todos, na pessoa da presidência dessa audiência, e dizer que esse assunto é, por demais, relevante. Nós temos uma demanda muito grande de não de representantes, mas de pessoas e pessoas humildes que têm tido prejuízo em decorrência da questão da oscilação de energia que queima seus eletrodomésticos, às vezes uma geladeira que custou uma fortuna para aquelas pessoas, e as pessoas abrem a reclamação. Há uma possibilidade, buscamos logo tentar resolver de forma amigável, e o PROCON notifica a empresa para uma audiência de conciliação. E, na verdade, tem muitas vezes se chega a um acordo e se resolve amigavelmente. Outras vezes não tem acordo, eles têm um prazo para apresentar a defesa e vai para o setor jurídico para analisarmos. E o interessante é que, muitas vezes, nessas situações, a própria Energisa reconhece de que houve a oscilação da energia e exige que eles apresentem um laudo. Elas têm um laudo delas e apresentam um laudo. Mas é muita gente procurando assim um PROCON para que possa solucionar. Agora, o que ocorre é que o PROCON não tem o poder de obrigar a ressarcir, a indenizar. O PROCON penaliza, aplica multa, mas com a decisão fundamentada já auxilia para que ele busque o judiciário e assim possa ser ressarcido do prejuízo. Então, essa questão da oscilação de energia, e também tem outra que até a vereadora falou, que a pessoa deu um exemplo que passa um mês fora e vem a cobrança de uma taxa, de uma média que ultrapassa. Então, tem muitas pessoas pobres que chegam lá, chegou uma fatura de R$2.000, porque disse que houve um gato ou houve alguma coisa e manda uma fatura de recuperação de energia. E isso tem também trazido muito transtorno, principalmente para as pessoas carentes. Então, o PROCON está à disposição. O PROCON
age quando é provocada, assim como a justiça. E o que nós queremos não é penalizar, nós queremos solucionar, nós queremos ajudar, principalmente as pessoas mais humildes que não dispõem de outros meios para que possa, assim, ter seus direitos atendidos. Eu agradeço a oportunidade e desejo que saia daqui uma composição no sentido de que possa, pelo menos, minorar a situação dos pequenos comerciantes, dos proprietários de estabelecimento que têm passado por constrangimento e por prejuízo. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Eu gostaria... Ouvimos Fernando Lima representando o PROCON estadual. Eu gostaria de ouvir agora, por gentileza, o senhor Antônio dos Santos representando o CREA. Em seguida, as indagações que fizemos, aí a resposta através do assessor do presidente da Energisa, Araceli Ramalho, e todos que estão acompanhando aqui, como Daniel de Oliveira Flor, que é coordenador de construção e manutenção da Energisa, a nossa mulher aí no meio dos homens, a bonita Alana Ferreira, assessora institucional da Energisa, o próprio Araceli está aqui na mesa, Alexandre Melo representando o setor de comunicação da Energisa e também o advogado da Energisa, Rafael Rodrigues. Então, com a palavra, o CREA. Som, por favor, na tribuna. Boa tarde a todos e a todas. É com prazer que estou aqui nessa audiência pública. E eu queria dizer também que o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, está à disposição de vocês para o que vocês quiserem. Ok? Nós temos uma ouvidoria com a doutora Alméria Carniato, que poderá trabalhar essas questões com vocês. Eu ouvi aqui vários relatos indignados e verdadeiros, porque na minha vida, vamos dizer assim, pregressa, eu vejo quem está mentindo e quem não está. Ok? Então, eu queria só sugerir alguma coisa para a Energisa, que no caso, que eu ouvi aqui vários relatos, no caso desses comerciantes que são transitórios, né, vamos dizer assim, não são permanentes, que a própria Energisa se encarregue de colocar o padrão. Ok? Isso, para a Energisa, não é nenhum problema. Inclusive, são poucas pessoas, no caso. Né, em relação à quantidade de consumidores, a quantidade é ínfima com relação aos proprietários, no caso, ambulantes transitórios, né? Então, isso aí, você não teria problema de riscos de vida, porque quando a pessoa não chega para desligar, aí você vai ter que desligar porque aquele material é seu, aquele padrão é seu, não é isso? Então, nesse caso aí, a própria Energisa é quem se encarregaria de desligar na hora que ela quisesse. Tá? Porque aí, nesse caso, você não ia se arriscar. Porque o principal problema disso aí é o risco de vida que ocorre. Você pode levar um choque e morrer. Certo? E depois de morto, você não estão nem aí. Ok? É o que acontece aí com as barragens de Brumadinho e outras, vocês viram que ocorre, o pessoal não está nem aí. Depois que passou o problema, que passou a tragédia, nada ocorre, nada. Aconteceu também no Flamengo também, a mesma coisa. Então, é muito importante, eu acho que essa sugestão é interessante para a Energisa, porque ela se livra de ter algum problema, ok? Só do caso dos comerciantes que são transitórios, ou seja, aqueles que passam um tempo, depois vai ter que desligar mesmo, né, um parque, alguma coisa, e aí a própria Energisa se encarregaria de fazer isso aí. Okay?
De antemão, eu deixo aqui novamente o CREA à disposição, através da ouvidoria, ok? Para o que vocês quiserem fazer. Muito obrigado aí para todos. Com a palavra agora, o assessor do presidente da Energisa, Araceli Ramalho. Boa tarde, vereadora Raíssa. É um prazer para a Energisa estar aqui. A gente conhece a sua luta aí em prol da sociedade paraibana, demais integrantes aqui da mesa e ilustres pessoas que estão aqui nessa hora. É um prazer para a Energisa estar aqui. A Energisa gosta de debater para melhorar nosso processo. A gente não tem a presunção de saber fazer tudo. E a gente aqui, sempre que vem aqui, aprende muito aqui com isso e desencadeia uma série de ações internas que possam melhorar nossos processos. Inicialmente, eu queria começar aqui com uma provocação e uma sugestão. Na praia do Cabo Branco e de Tambaú, ali há inúmeras barracas, não sei como vocês chamam, barracas, quiosques. E aí, eu proponho, se a vereadora Raíssa concordar, que a Energisa, juntamente com os barraqueiros, juntamente com os bombeiros, juntamente com a Prefeitura de João Pessoa, faça uma inspeção em todas as barracas, para ver se na parte interna de todas as barracas estão sendo uma vistoria, em que a gente vai olhando e vai sugerindo, o Corpo de Bombeiro conhece muito disso, a Energisa tem também, que a gente faça um trabalho preventivo, porque na nossa casa, hoje, por exemplo, tem um disjuntor que é obrigatório colocar na nossa casa, que ele chama DR. E ninguém da gente toma choque, morre de choque elétrico se esse disjuntor tiver instalado. É obrigatório há muitos e muitos anos o uso desse DR. E quase ninguém usa. Então, essa expertise no termo de instalações elétricas, a Energisa pode colocar isso, porque é uma grande preocupação do setor elétrico brasileiro hoje, e da gente que faz a Energisa, é a segurança das pessoas. Fundamentalmente, cada um tem as suas relações, a gente trabalhar para que as pessoas vivam mais, né, e não tenham nenhum comprometimento com o choque elétrico. Então, eu coloco essa primeira provocação. Nós nos dispomos a ir barraca a barraca, orientando, dizendo, ó, aqui falta aterramento, aqui falta DR, aqui tem outro elemento chamado DPS, que é contra surtos atmosféricos. Então, isso eu acho que o papel nosso aqui é daqui para frente. É o que é que a gente pode fazer para ficar melhor a vida da pessoa que mora aqui na nossa cidade e no estado da Paraíba. Segundo ponto, eu queria falar sobre, especificamente, o fornecimento de energia elétrica naquela região ali do Cabo Branco e de Tambaú. Se vocês me permitirem, tiverem um pouquinho de paciência comigo, eu vou pedir ali ao meu amigo Daniel, que ele vai fazer uma apresentação de 3 ou 4 slides só, mostrando como que está o fornecimento de energia elétrica ali naquela região. Se permitir, Daniel, por favor. Claro que sim. Pode colocar, Daniel. Inclusive, a Araceli já tem até comentado que queria passar. Pronto. Pegou o som já? É o Daniel? Aqui já está ligado, Daniel. Pode falar. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, à vereadora Raíssa. Primeiramente, queria reforçar, né, as palavras do Araceli. A Energisa está aqui à disposição para poder a gente esclarecer o assunto,
É sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de estar aqui, de escutar as pessoas. Valorizamos muito os clientes, né? O cliente é um dos nossos valores da Energisa e ele não está lá à toa. Nós realmente agradecemos, inclusive, a oportunidade de a gente estar aqui e escutar, né, como a Araceli falou. A gente sempre aprende, né, e tem a oportunidade também de melhorar os nossos processos, tá? Apresentação. Então, aqui na TV, rapidamente, eu queria mostrar para vocês como a gente está falando de desempenho e a gente entende, né, a gente é sensível, que tem pessoas aqui com problemas individuais que precisam ser tratados e escutados, né? Mas a gente também queria trazer esse cenário macro, né? O tema aqui que a gente foi chamado, vereadora, é sobre a questão da oscilação, das interrupções no Cabo Branco, né? Então, para isso, a gente fez uma análise nesse contexto e a gente queria compartilhar com vocês aqui alguns dados sobre esse aspecto. Nesse primeiro slide, eu trago aqui a evolução dos últimos 4 anos de um indicador conhecido por DEC. Esse indicador é um indicador previsto, né, pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que ele mede a qualidade da energia em termos de duração daquela falta de energia. De uma forma mais resumida, ele traduz uma média daqueles consumidores, daqueles clientes daquela região, qual é o tempo médio, a duração média da falta de energia durante um determinado período. Nesse caso aqui, a gente está trazendo do ano. As metas da ANEEL são por conjuntos elétricos, né? Então, cada subestação elétrica ela tem uma meta. A gente fez aqui uma composição naquela região lá do Cabo Branco, na região da praia, para poder ilustrar aqui como é que está esse desempenho. Na linha de cima ali, a gente vê os limites, seriam os limites regulatórios, simulando se todo aquele litoral ali fosse um conjunto elétrico. E a gente tem lá os limites ao longo dos anos, né? 13,81, 12,14, 10,87 e 10,49. Vou me ater um exemplo lá de 2018. 10,49. O que é que esse valor quer dizer? Quer dizer que, na média, em um ano, num período de um ano, de 2018, no ano passado, as pessoas dessa região ficaram, em média, 10 horas sem energia, num período de um ano. Isso dá uma disponibilidade... Lembrando, né, Daniel, o ano tem 8.760 horas. Então, isso. Você tem 10 horas... Então, isso dá uma disponibilidade de energia, né, se a gente fizer avaliação no sentido contrário, não da falta de energia, mas de quanto energia foi disponível, ficou disponível, de 99, mais de 80% daquela duração. Isso seria o limite, né? O limite previsto pela ANEEL. No máximo, aí vocês poderiam ficar 10 horas sem energia na média nesse período. O realizado aqui no ano passado, 2018, foi de 7,3 horas. Né? E a gente vê que esse realizado ele é inferior a todos os anos anteriores e ele vem decrescendo. Né? E por que ele vem decrescendo? Por que ele vem melhorando esse desempenho ao longo dos anos? Porque a Energisa ela investe, né? Ela investe em melhorias, ela investe em tecnologia, ela investe em reforma de rede para poder esse resultado aparecer. Né? Isso é regulado e verificado pela Agência Nacional. Então, esse é o contexto que a gente está falando, que a gente gostaria de trazer aqui. Então, estou falando de DEC, né? Que é a duração da falta de energia. No próximo slide, eu estou trazendo o FEC. O que é o FEC? É a frequência. Então, a falta de energia tem uma duração e tem uma frequência. Sobre o FEC, né, que é essa média da frequência, no ano passado, por exemplo, esse limite previsto pela ANEEL, não pela ANEEL, né, simulando esse conjunto, seria um total de 8 vezes, menos de 9 meses. 9 vezes. Então, no período de 2018, uma média daqueles clientes dessa região seria permitido faltar entre 8 e 9 vezes no ano, se aquilo fosse um conjunto elétrico, aquela configuração. Quantas vezes faltou, na média, nesse período, nessa região? 3,43 vezes, na média,
do ano 2018. Vocês podem perguntar, mas na minha casa faltou 5 vezes, ou na minha só faltou 1, ou no meu colega faltou 15. Isso é uma média. Então, faz-se uma média, né, que é o conjunto elétrico, e na média, menos de 4 vezes por ano, contra uma meta, né, regulada pela ANEEL, de 8 horas. E aqui eu queria trazer um destaque, que o nosso realizado, né, o realizado aqui dessa região específica, que foi trazido para o tema, ele é 50% menor do que a meta regulada. Né? Então, a gente não está trabalhando nas melhorias, não está tendo o cliente como foco, trabalhando em cima de meta, não, a gente está 50% a meta. Então, em termos de desempenho daquela região, ela é 100% melhor do que o previsto pelo regulador. E vocês podem observar que a linha é uma linha de melhoria contínua. Isso é o que a ANEEL ela prevê. Então, a cada ano, essa melhoria ela tem que ocorrer, ela vai ocorrendo. E assim, temos verificado aqui nos nossos realizados. Por fim, eu gostaria de trazer algumas informações também adicionais. A Energisa ela investe por ano mais de 150 milhões de reais no estado da Paraíba e Borborema, em investimentos de melhoria da rede elétrica, na qualidade do seu fornecimento, construindo novas subestações, reformando redes, para atender cada vez mais melhor os nossos clientes. Essa é a nossa preocupação. Só nessa região daqui do litoral, que a gente fez essa análise aqui a pedido do requerimento da vereadora, são investidos, em média, por ano, mais de 10 milhões de reais nessa região. Esse é o investimento médio anual aplicado pela Energisa nessa região daqui do litoral. Gostaria de trazer aqui também 2 destaques. Como o assunto era a região do Cabo Branco, mais recentemente a região do Cabo Branco, ela foi beneficiada por 2 iniciativas muito importantes. A primeira delas foi indiretamente, porque nós fizemos um circuito, um novo circuito, completamente novo, com padrões bastante modernos, para atender o altiplano Cabo Branco. É uma carga bastante grande, crescendo. E aquele circuito do altiplano era o mesmo do Cabo Branco. Isso tem uns 6 meses mais ou menos. Então, isso foi separado. Então, a gente tem um circuito novo para o altiplano e o Cabo Branco acabou foi beneficiado, porque esse circuito ele ficou dividido. Então, indiretamente, a área do Cabo Branco e do altiplano da praia foi beneficiada. E, por último, um sistema que foi implantado também pela Energisa, um sistema muito moderno, né? É o que há de mais moderno em relação à rede de distribuição de energia elétrica, que é um sistema chamado self-healing. Ou seja, é um sistema que nós chamamos de autocura. O que é que esse sistema ele permite? É como se fosse uma inteligência quase que artificial, que avalia todos os equipamentos, os monitoramentos que ocorrem da rede naquela região, e em caso de qualquer evento, qualquer sinistro, qualquer abarroamento na rede, uma árvore com a chuva que pode cair sobre a rede, algum sinistro que venha provocar a interrupção, esse sistema ele identifica automaticamente o que foi que ocorreu, faz manobras automáticas para poder reduzir o trecho interrompido. Então, isso é o que há de mais moderno, né, na área de distribuição de energia no país. Poucas empresas têm essa tecnologia e a gente tem isso aqui disponível, especialmente na área lá do litoral. Também em Campina Grande temos uma tecnologia similar. Mas eu queria fazer esse destaque aqui em relação a esses investimentos. Quero sério. Obrigado aí. Eu vou continuando aqui. Então, especificamente em relação à área dessa aí que foi citada, Tambaú e Cabo Branco, não tem nesse momento nenhum problema de oscilação. Não tem. E caso algum de vocês identifique que tem alguma área, Alexandre ali, que é da área nossa de comunicação, e eu queria que depois Alexandre está anotando todas as demandas de vocês. Eu quero o telefone de todos vocês, porque a Energisa vai se reportar a cada um sobre os problemas específicos que houve, para que a gente possa analisar, para que a gente possa pontualmente, porque não adianta a gente discutir assim uma coisa meio abstrata, né vereadora? E não resolver.
E a gente aqui não veio, a gente não veio defender a Energisa aqui. A gente veio identificar o que tem de problema para a gente resolver. Então, eu peço a vocês até que passem para o Alexandre ali, tá? Então, do ponto de vista de oscilação de tensão naquela área, ao contrário, aquela área é uma das áreas mais privilegiadas da Paraíba em relação ao fornecimento de energia elétrica. Existe uma visão, às vezes, enganada, a visão errada, desculpem, que quando às vezes as pessoas veem que pisca e volta, acha que aquilo está oscilando, mas na verdade não é. Na verdade, o que é que está acontecendo? Tem uma inteligência por trás, que quando uma árvore, por exemplo, encosta na rede, que ia desligar todo mundo, e o sistema desliga e volta a ligar, porque a maioria das vezes, quando ele volta a ligar, aquele defeito já sumiu, já foi sanado. Então, fica mais tempo com energia elétrica. Eu costumo dizer, não gosto dessa palavra não, mas saiu aqui, que tem uma coisa que a gente faz mais na vida. O que é que a gente faz mais na vida? É respirar, que a gente respira 100% do tempo. Mas energia elétrica, a disponibilidade que ele falou ali, nós temos aqui na Paraíba quase mais acima de 99%. Então, é a segunda ação que a gente tem mais disponível para os clientes. Isso não quer dizer que a gente está fazendo tudo certo, não. A gente tem muito que aprender ainda e que identificar. Então, em relação à oscilação, eu me permita falar isso. E os casos pontuais que existirem, eu queria tratar de forma pontual, se a vereadora e vocês me permitirem. O segundo aspecto é sobre o faturamento por média. O faturamento por média, ele está previsto na legislação do setor elétrico. E achei bacana o exemplo que a vereadora deu, foi comer um arrumadinho, né? E depois vem o preço do camarão. Mas o faturamento por média é pequeno na Paraíba, muito pequeno. É um dos menores números do país faturado por média, porque os nossos leituristas estão lá lendo todo mundo a maior parte do tempo. Mas quando a pessoa, ela pode ser faturada por média a menor ou a maior, mas na conta seguinte ou na outra, se foi cobrada a maior, vem a diferença devolvida. Não tem essa figura de você cobrar ali por média e na frente não ficar aquilo esquecido. Então, é previsto na legislação que, às vezes, você não consegue chegar numa casa e ler mesmo, porque, por alguma necessidade individual da pessoa, não foi feita a leitura. Mas não foi porque a empresa quis fazer isso. Né? Nós temos lá grupos e grupos trabalhando para ver se zera esse faturamento por média, que incomoda todo mundo. Está previsto na legislação, incomoda consumidor, incomoda a gente mesmo. A gente tem índice de melhoria para reduzir a zero a zero não, que não dá, não é possível, mas reduzir isso no máximo. Então, o faturamento por média, se não me engano, se não me falha a memória, a Energisa deve ter aí em torno de 3% de faturamento por média. A Energisa lê mais de 1.200.000 consumidores, que é o serviço que mais chega nas casas, chega mais que os Correios, chega de qualquer forma. O terceiro ponto que foi levantado aqui, que eu acho muito importante, foi essa demanda do pessoal que tem as ligações temporárias, provisórias. Pelos relatos aqui, eu vi que nosso procedimento não está bom. A gente se preocupa muito na Energisa com a segurança. É muito forte essa questão de segurança. E a gente trabalha com a sociedade. A sociedade, às vezes, por exemplo, a prefeitura dá uma aprovação demorada, uma liberação demorada, quase em cima da hora. Às vezes chega para esse trio elétrico que desfila aí, os caras pedindo a ligação, tudo em cima da hora. Às vezes o cliente não providencia o padrão corretamente para o aspecto de segurança, ninguém morrer de choque elétrico. E às vezes a Energisa falha também, porque é muita gente. É muita gente para ser ligada ao mesmo tempo, todo mundo querendo, achando a sua mais importante. A gente tem um procedimento padrão disso, fazer dessa forma, dessa. Mas, em função do que foi colocado aqui,
eu vou levar essa demanda para a gente reescrever isso. Chamar a senhora que teve esse prejuízo, chamar a senhora lá que teve esse prejuízo, ver ideias para a gente consolidar um procedimento, forma que a gente consiga minimizar esses problemas. Então, isso aí eu me comprometo, vereador, vamos criar esse estudo interno, anotar essas pessoas e vamos tentar resolver isso. Finalmente, sobre a questão da iluminação pública. A iluminação pública, a Energisa não atua nela, não atua, não é a responsabilidade constitucional da Energisa. Apesar da Energisa ter oferecido a várias prefeituras, tentado orientar as prefeituras para apresentarem à Energisa projetos de melhoria da eficiência energética. Quem conhece Bananeira aqui, quem já foi em Bananeira, 50% da iluminação lá foi refeita pela Energisa há algum tempo, colocando lâmpadas mais econômicas, mais seguras, mais confiáveis. O Conde a gente fez recentemente, me lembra aí, Alana, mais alguma? Bahia nós estamos fazendo, ou fizemos, 2 Jacaraú. Então, gente, numa linha geral, o que eu queria propor aqui, se a vereadora me permite? Primeiro dizer que é satisfação muito nossa estar aqui. Por isso que a gente trouxe o setor jurídico, setor institucional, setor técnico, setor de comunicação. Estamos aqui em respeito à casa. Estaremos sempre aqui, sempre que chamar, estaremos aqui. Segundo, que eu queria analisar a demanda individual de vocês, de cada um, da senhora que sofreu, o que é que aconteceu, o que não aconteceu. De todos, indistintamente, tá? E tranquilizar esse item aí que eu propus também, que a gente faça conjuntamente, chame o Corpo de Bombeiro, a Prefeitura, para a gente fazer esse trabalho nos quiosques, tá? E, finalmente, vocês podem me agregar alguma coisa se eu esquecer, tá, gente? E, finalmente, você responder individualmente a cada um dos casos aqui levantados, a questão da iluminação pública, a questão da ligação da senhora, que eu fiquei preocupado, eu tenho filha também, eu, escutando a senhora falar, estava só lembrando disso. E trabalhando nisso, e apresentar para vocês, apresentar as soluções, porque fundamentalmente a gente não quer ser o dono da verdade, não, tá? Mas o que a gente achar justo também a gente vai proceder do que a gente achar justo. Em resumo, era isso aqui o que eu quero dizer nesse primeiro momento. A gente vai fazer algumas perguntas. Doutor Araceli, eu queria passar a palavra primeiro para nosso querido Adilson, para ele fazer uma pergunta. Em seguida, Cauê e depois Márcia. Os microfones da mesa, eu peço, por gentileza, que estejam ligados. Então, Adilson, da mesa mesmo, a gente faz as perguntas aqui da mesa. Senhor Adilson. Boa tarde. A princípio, eu gostaria de saber, como nosso amigo explicou aí tecnicamente a respeito do Cabo Branco, que aquelas oscilações que ocorreu o incêndio no quiosque nosso parceiro Cauê, foram eliminadas. Como ele pode me comprovar isso? Se ele disse que tinha aquela questão do altiplano Cabo Branco, qual foi desviada a questão da energia para melhoramento daquela rede. Que tipo de equipamentos foram instalados naquela área que evita esse tipo de oscilações? Foi criado algum tipo de uma subestação, alguma coisa mais ali que eu não conheço naquela área, que trabalho ali há mais de 30 anos ali, eu não conheço ainda nenhum tipo desse serviço. Outra questão que eu estava vendo a palavra do nosso companheiro aí também, é sobre esse equipamento a ser adotado. Se não seria isso uma questão da própria Energisa chegar e conscientizar os comerciantes a respeito disso, já que ela é quem detém
o poder de comercializar a energia, e muita gente ainda não tem essa noção, nem que equipamento é esse que não tem essa divulgação. Né? Então, gostaria de saber de vocês a respeito disso. Sou na mesa para doutor Araceli. Sou na mesa, por gentileza. Alô? Primeiro, um esclarecimento. Quando o Daniel fala de um novo circuito, uma nova subestação, ele não quer dizer que o circuito anterior tinha oscilação. Ele quer dizer que ele está sempre melhorando para que você tenha menos tempo sem energia e menos tempo de falta de energia. Então, não tem nenhuma correlação entre fornecimento ruim e essa melhoria. A segunda coisa é relação à minha sugestão para que todos os quiosques sejam analisados. A legislação é bem clara. Ela define assim, ela define até o medidor de energia elétrica, é a Energisa que tem que olhar. Do medidor para dentro é o cliente, é o interessado. Por exemplo, esta semana eu instalei um novo DR lá na minha casa. Eu tenho que custear esse DR. Isso é obrigatório. Se o representante do CREA está aqui, o engenheiro Dália, ele sabe que isso é obrigatório, mas ninguém fiscaliza no Brasil. Mas é obrigatório. Você tem que ter um sistema de aterramento lá dentro, você tem que ter um circuito de iluminação separado de um circuito de tomada, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa bota o mesmo fio que liga o freezer, é o mesmo fio que liga a lâmpada. Isso a legislação não permite isso, mas fazem porque não é fiscalizado. E a Energisa legalmente não pode fiscalizar essa parte interna das instalações. É uma coisa relativamente simples, muito simples. Um DR hoje deve estar custando R$80, R$70, e você protege a instalação contra incêndio, você protege contra choque elétrico, tá? Então, é uma coisa que todos nós devemos perseguir para que a sociedade brasileira tenha isso internamente. O Cauê. Aperta aí, Cauê, por favor. Oi. Sim. Pronto. Primeiro, essa questão quando eu falei em oscilação, não foi só a lâmpada, não. O liquidificador, quando a gente ligava, fazia o ventilador também. Até o doutor Aníbal, que mora lá de frente, filmou e passou para mim o vídeo, mas tudo bem. A questão do senhor ir nos quiosques, a Energisa ir nos quiosques com os bombeiros e tal. Cada quiosque foi solicitado como é que eu posso dizer? Uma licença de bombeiro. A licença ambiental e a licença de bombeiro. Se tem a licença de bombeiro, então o bombeiro já certificou que aquele local ali está apado de funcionamento, né? Aí deixa eu só finalizar. E no caso, a solicitação feita da Energisa, doutor Adilson, há 2 meses atrás, para trocar um fio, que é de responsabilidade da Energisa, não foi feito, então não tão pouco esses procedimentos individuais em cada quiosque. Outra coisa também do medidor, o medidor dos quiosques fica a distância de 5, 6 metros do quiosque. Como é que o quiosque vai ter a responsabilidade do medidor para dentro? Que dentro, se o medidor está fora da rua 5 metros? Nesse caso. Som, para Araceli na mesa, doutor Araceli. Olha só, eu vou devolver sua pergunta com uma pergunta. Você me garante que todos os quiosques que tem na praia tem DR, tem sistema de aterramento e que os condutores estão corretos? Aí o senhor tem que perguntar, no caso, a quem fiscalizou dos bombeiros. Não, eu estou aqui, olha só, posso pontuar a minha sugestão que eu dei ali é uma sugestão para resolver. Eu não quero polemizar se alguém A ou B ou C precisaria fiscalizar e não fez à época. Ou não tinha obrigação legal de... Mas eu quero prevenir que no futuro a gente tenha problemas semelhantes que pode ocasionar uma morte lá de uma criança, de uma pessoa. Então, essa fiscalização poderíamos fazer juntamente e fazer essa modificação de maneira bem tranquila. Quanto a pontos aqui colocados individualmente, como ele colocou aqui, ele tem uma reclamação específica, como eu falei, para a gente botar ali para a gente acompanhar e dar resposta oficialmente sobre aquela reclamação.
pergunta do nosso amigo Cauê, que ele, como é um comerciante mais recente, talvez ele não vá poder lhe responder, mas eu, como estou estabelecido na Orla Marita há mais de 30 anos, eu vou, com certeza, saber responder. A questão do aterramento. Isso aí eu, com certeza, lhe dou a garantia a todos os quiosques que têm aterramento, sim. Inclusive, acho que 90% deles tem a distribuição, o balanceamento de energia, que a maioria deles é ligado com trifásico e o outro é no monofásico. Mas os antigos, eu garanto a você que se fizer uma vistoria vai achar essas coisas lá. Agora, a questão de estourar um medidor lá na rua e dizer que não tem oscilação na rua, isso aí eu acho que tem que haver um melhoramento do atendimento. Nós somos clientes e nós queremos permanecer nosso relacionamento de bom cliente com a energia de bom fornecedor do produto dela para nós. Certo? É nosso dever e nossa obrigação como comerciante que somos. Pode falar. Tá Outra aberto. coisa também que foi divulgado aqui nos slides é a quantidade de tempo que a gente fica sem energia. O importante para a gente, como consumidor, seria, nesse tempo que a gente fica com energia, qual a qualidade de energia que eu estou tendo no meu estabelecimento. Porque não importa eu ter energia, a energia está fraca, está funcionando com pouca voltagem, com uma voltagem a mais. Daniel? Pode apertar aí, Daniel. Já, pronto. Oi. Sim, eu falei aqui, a gente trouxe dados sobre, a gente chama de qualidade do serviço, né? Que é esse resultado médio lá da duração da falta de energia. Mas nós temos processos também, procedimentos para aferir, para medir a qualidade do produto, que é isso que você falou, né? Então, nós temos lá, por exemplo, na nível de tensão monofásico, 201 até na faixa 229, 230 volts. Então, você tem uma faixa lá mínima e máxima, que a energia ela não é linear ao longo do tempo. A gente tem até aquela, às vezes na cabeça, 220 volts. Né? Então, é importante isso para a gente fazer esclarecimento também. E, às vezes, a energia na casa da pessoa, no quiosque, está lá 210 volts. Aí você, está baixo. Né? Ela não está baixa, ela está dentro de uma faixa adequada. A gente tem esse valor, 220 volts, como referência. Mas essa energia, ela naturalmente, porque as cargas, elas não são lineares ao longo do tempo, né? A pessoa liga um chuveiro, a pessoa liga um ar-condicionado, uma lâmpada. Então, existe essa faixa de variação 201 a mínima e máxima, né? Eu queria só reforçar aqui uma colocação do Araceli em relação às instalações, né? Eu queria, mais uma vez, corroborar a posição dele. Eu acho que a gente está aqui tentando encontrar soluções, tentando ajudar a apontar o que é que a gente pode melhorar, né? O que é que a Energisa pode melhorar nos seus processos e na sua rede, no seu fornecimento, mas pode ser que isso, em muitos casos, não seja suficiente. Então, se as pessoas que estão em casa, né, que têm o seu quiosque, que têm o seu comércio, também não tiver essa ciência que existe uma norma técnica brasileira, que é a 5410, que prevê diâmetro de cabo, disjuntor, isso que o Araceli falou, por exemplo, você com disjuntor com DR, se você colocar um dedo na tomada, ninguém vai colocar. Não é isso, mas você nem choque você sofreria. Então, isso é muito sério, né? Um problema conjuntural, que eu acho que realmente as pessoas precisam alertar para isso, né? A gente vê, por exemplo, no final do ano, a pessoa acaba recebendo um dinheiro a mais, um 13º, todo mundo fala em fazer a reforma da sua casa, né? Então, a pessoa vai lá, vai pintar a sua casa, todo mundo escuta isso em algum momento. Quantos de nós escutamos ou quantos de nós pegamos algum recurso que a gente tem e a gente vai fazer uma reforma na nossa instalação elétrica, né? Qual foi a última vez que a gente fez uma revisão na instalação elétrica da nossa casa, né? Então, chega no final do ano, todo mundo se preocupa muitas vezes pintar a casa, de comprar uma roupa. Ok, mas e a instalação elétrica, né, da sua casa? É muito importante. É um bem precioso que todo mundo realmente precisa se ater aí. Acho que a importância também do CREA, das normas, existem para isso, né, realmente para ser cumpridas. Ok? Pode falar. Puxa, pega o microfone. Até por questão de entendimento, eu acho até numa política da boa vizinhança ou do bom atendimento a seus clientes, a Energisa teria como fazer uma campanha de instalação de um equipamento desse.
até para que a população tomasse conhecimento que isso evitaria outros problemas, até de acidente, de choque, como você está dizendo, tudinho. Então, a Energia desenvolveria uma campanha educativa para isso. Né? Doutor Araceli. Assim, é uma boa ideia. Vou anotar aqui. A gente está atrás de ideia. A ideia da... Então, a gente fazer uma divulgação maior, dizer, olha, existe esse DR, existe o sistema de aterramento, existe o DPS. Fazer uma campanha nisso aí, talvez a gente ache espaço para fazer isso, que é importante a população saber que existe. Imagine, tá vendo ali a criancinha ali. Um tempo desse aí lá no Conde, uma criança de 12 anos foi cozinhar. E o fogão, internamente, tem aquele condutor que ele acende aquela lâmpadazinha. Verdade. E aquilo estava vazando, e a menina tinha tomado banho e estava descalça. E quando ela meteu a mão, tomou um choque, não conseguiu largar e morreu. Se tivesse o DR, não tinha morrido. Então, vocês que são pai, mães, eu também, depois dessa reunião aqui, eu acho que vocês deviam chegar e dizer onde é que compra isso, onde é que... Eu quero instalar isso, porque me dá uma segurança bacana. Principalmente instalações assim mais transitórias. Pronto, é uma coisa bacana. Num circo, num parque que você vai fazer. Quer ver uma coisa também bacana disso aqui? Nessas árvores de Natal. Você bota a árvore de Natal, não bota... Até as prefeituras botam a árvore de Natal lá e as pessoas vão passando e às vezes até encosta a mão ali. Se tiver vazamento, a pessoa morre. Se tiver DR, não. Então é uma coisa importante. Eu vou anotar aqui e nós vamos ver o que é que podemos fazer. Antes de passar para Josemar, eu gostaria de registrar a presença do meu amigo, querido, o vereador Carlão, que se encontra ali também. Carlão do Bem. Aperta aí, Josemar. Boa tarde a todos e a todas. Sou Josemar, sou vice-presidente da instituição, da AMEG, a Associação dos Ambulantes. E em relação ao DR, eu tenho um filho, tem 22 anos, ele é eletrotécnico e está concluindo já a engenharia elétrica, né? Esse ano ele já finaliza. Então, ele nos orientou para que colocasse todas as barracas, colocasse o DR. Então, a gente fez uma campanha, tivemos várias reuniões e todo o pessoal colocaram o DR. Agora, a minha revolta é que, mesmo a gente se reunimos com a equipe da Energisa na Epitácio Pessoa, pedimos para eles não ligarem se a barraca que não estivesse com o padrão, que não estivesse com o DR, e o que aqui houve, o que aconteceu. Simplesmente, porque antes não tinha o DR, só tinha só o disjuntor à entrada, né? Só o disjuntor, aquele padrãozinho lá, né? Então a gente criou o DR, vamos colocar o DR por questão de segurança e tal. E mesmo assim teve funcionário que infelizmente nem com o disjuntor ele já ligou direto, eu tenho prova disso, filmei, tenho tudo, direto do poste e ligou a barraca. Ou seja, é uma irresponsabilidade por parte, no caso, desse funcionário, né? Claro, mas aí a gente não vai levar essa questão. Agora, eu queria só saber, doutor, se essa questão pontuais que o senhor falou das pessoas que estão aqui presentes, nós temos várias pessoas que estão na mesma situação que essas pessoas aqui, que estão inclusive agora nesse momento no Almedão, outros viajaram, né, não puderam vir para a audiência, mas estão com as mesmas situações. Eu gostaria de saber do senhor se a gente pode também encaminhar ou essas pessoas para que sejam pontuadas também essas pessoas. Deixa eu lhe falar. Em função disso aqui que houve, nós temos um procedimento. Me ajuda aí, Daniel. Nós temos um procedimento. Dessa forma, fazer. Em função disso tudo que houve aqui, nós vamos reestudar esse procedimento, analisar esse procedimento, se nós conseguirmos melhorá-lo, para que seja estendido a todo mundo. E a gente vai consultar vocês sobre opiniões sobre esse assunto. Aqui, a associação, você lá. O que é que a gente está fazendo que a gente pode melhorar? Claro que a gente não pode melhorar tudo, mas o que é que a gente pode fazer a mais para minimizar esse problema dessas ligações que são feitas num curto espaço de tempo. Então, é isso que eu posso fazer de forma que atinja toda a sociedade.
Pode falar, Daniel. Só para complementar, e daí a importância, como a Araceli falou, né? O procedimento, ele é geral, né? Tem que ter uma regra geral. E aí a importância da gente ter os casos específicos, pontuar, né? Todas as situações que ocorreram, para a gente poder pegar esse caso e entender o que foi que aconteceu. Qual foi realmente a hora que foi solicitado? Foi respeitado o prazo mínimo das 48 horas? Há casos, né? E eu quero também trazer aqui essas situações que às vezes é enviado também uma equipe e quando a gente chega naquele horário agendado, o padrão ainda não está pronto. Eu acredito que vocês também já perceberam esse tipo de situações. Não está pronto aqui ainda, dê mais um tempinho aqui, a equipe vai, faz alguma outra atividade da próxima e volta. Então assim, como a Araceli falou, tem todo um trabalho para a gente fazer em conjunto, a gente está aberto para isso. E aí a gente vai pegar esses casos e identificar o que foi que ocorreu. Passamos do prazo combinado, a gente foi alguma vez antes, o padrão ainda não estava pronto, a gente foi alguma vez antes e tinha alguma irregularidade que não poderia ter ocorrido. Então, a partir desses casos pontuais, a gente pode fazer um diagnóstico, né, e outros que vocês trouxerem, para poder a gente ver o que a gente pode mudar no procedimento e até de orientação a quem está solicitando ou ajuste no nosso procedimento. Márcia. Som para Márcia, por gentileza, na mesa. Daniel, então, ninguém aqui é dono da verdade. Eu fiquei assim, eu estava muito estressada. Eu estou vindo de uma conferência hoje de saúde. Queria muito poder estar lá. A gente estava discutindo saúde para a mulher e eu tive que vir aqui. Eu cheguei aqui muito estressada. A minha fala nem foi tão boa. Se ela fosse agora ia ser melhor. Sabe, porque a gente vem assim e aí eu queria isso aqui tão lotado com o meu povo. E a gente tem aquele pessoal que está trabalhando, e se ele não for para o jogo hoje, ele não come amanhã. E não é mentira. E parece ser drama, mas não é verdade. Que se fosse drama era bom demais. Aí eu vim muito brava com a Energisa. Agora, depois que ele falou, o Daniel falou, eu fui me desarmando um pouquinho. A gente não tem só inimigo lá na Energisa. A gente também, Raíssa, tem alguns amigos lá na Energisa. Pessoas que também estão na rua e que muitas vezes nos escuta, nos dá uma orientação, ajuda a fazer uma ligação. Olha, vou ligar para fulano para ver se pode agilizar. Agora, por que estamos aqui? Por que procuramos a vereadora? Porque precisa melhorar. Agora, nós fizemos a parte maior. Nós fomos lá, nós colocamos o DR, nós colocamos a instalação. Se você olhar hoje, uma barraca do ambulante dá gosto. Porque antes era aqueles pedacinhos de fio enimiado com aquela fita plástica, a gente mesmo amarrava com aquela bolsa. Então, ninguém aqui está querendo dizer, eu sou dono da verdade. Agora que a gente melhorou, e melhorou muito, a gente melhorou. E aí, o que é que acontece? Nós fizemos um grupo só dos problemas da Energisa. Eu não sei te dizer agora o número de pessoas que tem no grupo, mas eu vou adicionar um de vocês no grupo. Nós já estávamos, quando eu procurei a vereadora, já estávamos com um advogado, que é o da instituição, para poder nos ajudar junto às orientações. Nós tivemos uma reunião no dia que eu entreguei os convites que levei aqui do gabinete da vereadora. Nós já estávamos desesperados quando eu cheguei aqui e ela disse, não, podemos abrir a casa para falar sobre esse assunto. Nós não queremos aqui dizer, a Energisa tem todos os erros. Não, a Energisa tem alguns erros e queremos acertar junto com ela. Certo? Queremos não ter mais esse problema com o pessoal do parque. Queremos que nenhum ambulante tenha a sua energia ligada se ele não tiver com sua barraca em todo o padrão, porque ele não coloca só a vida dele em risco. Coloca do cliente, coloca de todo mundo. Então, a gente não quer essa energia sendo ligada se ela não tiver com um padrão. Certo? Então, assim, a gente está aqui para trabalhar em conjunto e acertar em conjunto. Como ambulante, como pessoas que trabalham também informal, quero dizer que a Energisa tenha um olhar diferenciado para esse povo lá da Orla, porque eu vi o desespero dele na televisão. Eu não o conheço, mas eu sei que é um pai de família. Então, que a Energisa, eu sei que é uma empresa grande, uma empresa que pode olhar e ressarcir para que esse pai de família não venha ficar. Quero parabenizar você, Raíssa, por essas atitudes, não só da Energisa, mas de todo o seu gabinete. Mas essa veio numa hora que a gente já estava desesperado. Gostei demais da sua fala, ela veio desarmada. O CREA veio com uma conversa harmoniosa. Ela olhou no olho de Beth, que acho que nunca viu um microfone, a não ser dos cantores lá em cima do palco, né, Beth? Mas enfrentou e veio aqui e disse, olha, eu quase morri, eu chorei e eu encontrei ela chorando. Então é isso, é dizer que
como o PROCON chegou aqui e disse, olha, eu tenho esse caso, mas o PROCON não sabia do caso da gente. Porque esse caso da gente dói, mas a gente não foi levar até lá, porque às vezes a gente está correndo atrás da feira de amanhã. Então, obrigada a todo mundo, a gente vai acertar junto. Se vocês me derem a permissão, coloco já vocês no grupo, então vocês já vão adicionar todos os pessoal que está nos problemas e a gente vai sanando um a um, ouvindo e acertando junto. Acredito que é isso. Márcia, para a gente encerrar a nossa sessão, dizer que eu venho em debate com a Energisa, trazendo sempre os reclamos da população desde 2009, mas eu estou, assim, feliz, porque eu achei uma equipe extremamente preparada. Eu sei que vocês estão com um novo presidente, todos que vieram, o Daniel, a Araceli, assim, totalmente desarmados. Eu tive uma audiência pública também, tivemos aqui para debatermos a saúde. A partir do momento que o secretário de saúde do município admitiu que estava faltando médico nos 2 bairros que eu coloquei, você já se sente que está desarmado. Então, senti isso por parte da Energisa, senti por parte a vontade de solucionar. O papel do vereador é intermediar os reclamos da população com as empresas. Eu vou passar, na presença de vocês, que estão todos presentes aqui, vou passar para o doutor Araceli, que é o assessor do presidente. Aqui está o nome de todo mundo, com os telefones, Cauê. E tenho certeza, não tenho dúvidas, pela fala do doutor Araceli, pela transparência do Daniel, do gráfico, de todos que estão aqui, que vão ser tomadas providências. É muito importante a colocação do doutor Araceli, quando ele fala, uma audiência pública é legal para a gente ouvir os relatos, mas aí vamos tentar consertar, vamos tentar melhorar onde precisa ser melhorado e vamos conversar caso a caso. E aí, quando ele convocar a Márcia, o Josemar, claro que vocês vão levar o caso de outros ambulantes. Quando ele convocar o Cauê, vai levar de outros comerciantes. E aí, eu digo, e aí eu queria a gratidão, o respeito quanto Câmara Municipal de João Pessoa. Repito, estou no meu 3º mandato para a honra e glória de Jesus. E achei, vocês vieram totalmente de forma respeitosa para casa, de forma, doutora Araceli, querendo realmente resolver. São trabalhadores que precisam trabalhar para ter o que comer. Então, eu estou saindo daqui feliz e tenho certeza que é entregando, passando em mãos aí na frente de todos vocês. Eu tenho certeza que doutor Araceli, a empresa Energisa, vai entrar em contato, vai ver cada caso, ambulantes, comerciantes, e aí chegar um denominador comum e, em seguida, eu depois falo com o senhor Adilson, meu querido amigo e vizinho, porque eu moro em Tambaú, meu querido amigo e vizinho, amigo de longas datas, e também o Cauê. Depois eu quero falar com o Josemar, com essa guerreira Márcia, a colocação belíssima aí de Dália, do nosso querido representante aí do CREA, o PROCON também estadual, e eu tenho certeza, eu pensava que ia ser mais um enfrentamento, e não, estávamos todos desarmados, e principalmente a empresa Energisa. Leve meus parabéns, o respeito à empresa. O que a gente quer é solução, é melhorias para os consumidores da nossa querida e amada João Pessoa. De todas as audiências, desde 2009 que faço, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 19, eu acho que essa foi a equipe mais desarmada e com vontade de ajudar. Meus parabéns também a vocês. Agora eu dou por encerrada essa sessão. É porque a Dilce ia colocar alguma coisa. Quer colocar, Dilce, antes de encerrar? Porque ele... Só a questão do corte da Energisa, que nós deixamos ficar de fora, só para tirar essa dúvida. Quanto o corte da energia, para quem, naquele momento que, por um motivo ou outro, ficou, né, sem... pagar aquela conta de energia, qual o período que você pode ser efetuado esse corte e qual o tempo que é levado para a religação após... Tinha essa pergunta realmente na mesa, doutora Araceli. Se o senhor puder responder essa última pergunta. Pronto, ele está pedindo para que a gente, encerrada a sessão, ele converse diretamente com o senhor Adilson. Dou por encerrada a presente sessão. Obrigada a todos vocês.
Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Doadores de sangue têm atendimento preferencial nos bancos. O tempo de espera de um atendimento bancário deve ser de até 35 minutos. E o painel instalado nos caixas é uma medida para proteger suas transações. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. A maioria das pessoas acha que o único trabalho da Câmara é votar projetos em plenário. Isso acontece porque a maior parte das notícias que vemos sobre o trabalho legislativo se concentra nessas votações, como se elas fossem mais numerosas ou mais importantes do que os debates e votações nas comissões. A Câmara tem 25 comissões temáticas, formadas pelos deputados para analisar projetos de lei relacionados a seus temas, como agricultura, direitos humanos, educação e segurança pública, por exemplo. Além disso, há outras dezenas de comissões temporárias, entre elas as CPIs. Todos os projetos de lei precisam ser debatidos